Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Montanher e hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de aquarela para você colocar na sua arte. Aqui a gente vai estudar um pouquinho de como mexer com a tinta, como você conseguir ter todo o domínio da técnica para você colocar na sua arte, aonde você quiser, no seu método, tá bom? Então é isso, gente. Aula 1, agora eu vou explicar para vocês alguns materiais que são necessários para você começar a sua aquarela. Primeiramente, as tintas, né? A gente tem algumas paletinhas de cores disponíveis no mercado. Essa aqui que eu trouxe hoje para aula é a de bisnaga, da Pentel, né? Que é super legal, tem uma textura super legal também para fazer a aquarela. Nós temos as pastilhas também, que elas são meio cremosas, e as escolares, que são paletas, que também dá super para você fazer aquarelas super legais. Não precisa ter uma gama de cores muito grande. Você pode comprar as paletas simples e montar e fazendo suas cores, mas se você quiser já pronto, é legal você investir em algumas cores maiores, paletas maiores, tá bom? Pincéis. Esses pincéis que eu trouxe aqui hoje pra vocês no curso são pincéis de cerdas sintéticas, tá? E um pincel de aquarela mesmo apropriado é esse aqui, o pincel redondo, né? Que de cima você vê que ele é redondo. Ele tem essa pontinha aqui, que super ajuda na definição da aquarela, mas não necessariamente você precisa de um pincel especificado para aquarela. O que você achar, dá pra você fazer coisas bem legais com a aquarela, então eu trouxe aqui também um pincel chato, que é super legal também para fazer outros efeitos. E a gente tem os pincéis menores para detalhes, né? Que são importantes também. Esse daqui. E é isso, pincéis. Isso que você pode começar a adquirir, né? Não precisa comprar também muitos pincéis. Um pincel você já consegue fazer coisas muito legais, tá bom? E o papel também, que é um investimento que eu acho que muito importante, né? A aquarela é uma técnica de pintura aguada, então você precisa de um papel que aguente toda essa umidade, toda essa tinta. Então, eu indico a vocês comprarem mesmo pode ser um bloco, assim, esse bloco, por exemplo. É um bloco que você encontra em qualquer papelaria e ele tem a gramatura de 300. Então, é um papel mais grosso, né, que é apropriado justamente para isso. E tem também, se você quiser fazer um investimento um pouquinho maior, esse daqui de 1:3, que ele é bem grande e você pode cortar em vários pedaços as folhas, então você também tem uma quantidade maior de folhas, né, caso o seu investimento você esteja calculando certinho o que você quer comprar ou não, tá bom? Então, assim, dá pra você fazer com outros papéis, o canson e tal. Só que a folha vai ficar um pouquinho ondulada. Então, se você quer fazer um trabalho mais legal com aquarela, eu indico o papel de celulose, tá bom? Temos papéis também de algodão, mas eles são um pouquinho mais caros. Pra pintar também, você vai precisar de água, logicamente, né? Estamos falando de aquarela, que é uma técnica de pintura aguada. E também um recipiente para você poder misturar, fazer as suas misturinhas de cores. Aqui eu tenho, ó, isso aqui é coisa de artista, totalmente pintado, né? Eu tenho esse recipiente de colocar tinta, mas você pode pegar um pires, um copinho, qualquer coisa que você tiver em casa pra fazer suas misturinhas, tá bom? Uma coisa que eu indico também é ter um conta-gotas, né? Que fica mais fácil de você dosar a água, você não fazer muita sujeira. Então, é bem interessante você ter esse instrumento também para começar a sua pintura. Limpa bem a sua mesa, deixa bem as coisas bem claras, para você não bater, para você não ter perigo de sujar nada, porque afinal a gente vai estar pintando, né? Então, deixa tudo bem limpo, até para você esclarecer suas ideias, tá bom? O primeiro exercício que eu vou passar para vocês é um exercício de tom e precisão. É muito legal quando você compra uma aquarela nova, tem as cores, né? E você desmembrar essa aquarela. Eu costumo dizer que nós temos várias marcas, né, de aquarela e dependendo da qualidade do produto, de como ela é feita, da composição da tinta,
as cores variam, né? Então é legal você ver desde o tom mais claro que a sua bisnaga, a sua tinta pode chegar, até o tom mais escuro. Isso ajuda você na hora da composição, da sua pintura, de entender e já ter pronto ali para você o seu estudo da sua tinta. Então, esse exercício aqui, ele pode até parecer bobinho, mas na verdade, ali na hora, ele é bem difícil, porque além da tonalidade da tinta, a gente vai treinar a precisão do pincel. Para a aquarela ficar mais fácil de você entender e de você manusear, é legal você ter um domínio da técnica. Então é legal você pegar o seu material, o seu pincelzinho e ter uma intimidade com esse produto, tá? Que fica mais fácil de você usar, você fica mais seguro também de ver ali certas dosagens, né? Porque a aquarela não passa de você manejar uma poça d'água. Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Gente, vamos lá. Para esse primeiro exercício, você vai precisar fazer 4 quadrados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, deixa eu mostrar aqui. Você pode fazer com qualquer lápis que você tiver em casa também. Pode fazer fraquinho, tá? Não tem necessidade de fazer super forte, até porque a aquarela, ela segura o grafite. Então, você pode fazer bem levinho, 4 quadradinhos, pra você começar desde o tom 0, que eu digo que é o branco, né, o branco do papel, até o tom mais escuro da sua tinta. Aqui a gente vai fazer 4 variáveis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pintar. Eu peguei 3 pinguinhos de tinta, né, e agora eu tô dosando a água aqui, sempre com o tom mais escurinho, usar menos água, e com um tom mais claro, mais água, né? Bom, para esse exercício, é legal você usar os pincéis maiores que você tiver no seu estojo, enfim, os que você comprar, porque o pincel maior, ele ajuda você a treinar a precisão justamente, né? Os menores são mais fáceis, são para precisão, mas os maiores você vai ter um desafio a mais. Então, vamos lá. Aqui você vai misturar a tinta. O primeiro tom, eu vou deixar o tom do papel. É legal você entender que o branco, né, o branco do papel e o branco também é um tom, então ele vai te ajudar na aquarela quando você quiser dar uma luminosidade para o seu desenho, quando você quiser dar um volume, então é bem interessante você deixar e considerar o branco como um tom na sua paleta, tá? Aqui no segundo quadrado, a gente vai começar com um tom de tinta mais clarinho, que seria o tom 1. O tom 1, eu costumo dizer que é uma aguinha suja, assim, do pincelzinho, sabe? Ela é bem clarinho, ó, vou colocar aqui pra vocês. O legal é você tirar o excesso no seu pires ou no seu recipiente, para você colocar ele aqui no papel, né? Como eu disse, a aquarela é uma pocinha d'água, então você tem que empurrar essa pocinha, trabalhar. Se você encheu muito papel de água, é legal você ter também do seu lado um paninho, tá? Ou um papel higiênico, ou um papel absorvente, para ele te ajudar, para você secar, mudar as cores e tal. Então, aqui eu fiz o primeiro tom, ó, vou mostrar aqui pra vocês, primeiro tom. O segundo tom, ele é um pouquinho mais escuro, que é o tom médio, que eu vou colocar aqui pra vocês. Lembrando também que a aquarela são camadas, então você pode esperar a primeira camada secar, depois colocar a segunda camada de tinta, né? Seja do tom médio ou do tom mais claro, que a cor vai ficar um pouquinho mais viva assim, tá bom? E quando você acha, eu acho que não vai pegar, Mari, acho que tá meio estranho, vai pegar sim. A aquarela tem esse jeito de secar e é um jeito até que inesperado também. Ela tem essa surpresa no final, então você meio que nunca sabe como ela vai secar. Por isso que é importante você saber manejar bem a sua poça d'água,
Mas o interessante é você não saber como ela vai secar, né? Ela traz um mistério junto com toda essa particularidade da tinta, né, aguada. E o último tom é o tom mais forte da sua tinta, então onde tem mais tinta e pouquinha água, né? Que é o tom mais forte, onde você vai poder ver toda a vibração da sua tinta. Aí, ó, eu coloquei um pouquinho, peguei aqui no meu recipiente, bati um pouquinho e vou manejando essa poça d'água mais forte. E olha como é interessante. A pontinha do pincel te ajuda a dar essa precisão. Isso que é legal do pincel redondo, né? Ele te possibilita pintar deitado ou usar a pontinha, né? Então, com a pontinha, você consegue ter uma precisão maior dos seus movimentos. E agora deixar secar. A aquarela também é um exercício de paciência, gente. Então, espera secar, não tenha pressa de ver como vai ficar, porque demora, né? É uma tinta aguada, o papel precisa absorver bem essa tinta. Então, espera secar, tenha paciência. Se você for uma pessoa que não tem paciência alguma para esperar, você pode usar o secador, né? Assim, tem que tomar muito cuidado para você não espalhar sua poça d'água, né, sua poça de tinta no papel. Isso pode ocorrer e não vai ficar legal, aí você vai perder a mão mesmo no desenho. Mas eu indico você esperar, ter paciência, que vai ficar bem legal. Bom, gente, então vamos para o segundo exercício dessa folhinha aqui. Só para especificar um pouquinho, essa folha ela é metade de um A4. A4 é o tamanho da sulfite, peguei a sulfite, né, de aquarela, e cortei em duas, né? É legal você fazer esses estudos, né? Pra você guardar, catalogar, porque muitos artistas que trabalham com a aquarela, eles têm essas tintas catalogadas, então isso ajuda muito na hora ali do processo de pintura, tá? Então vamos lá. Esse exercício aqui, a gente vai aprender a como manejar a poça de tinta num degradê. Aqui nessa barra que a gente vai fazer, eu também desenhei com o grafite bem fininho, tá? Bem fraquinho, para não influenciar muito no nosso desenho. Então, a gente começa seguindo esses blocos de cima aqui, né? Ainda tá secando o tom mais escuro, mas para você ver como a gente já pode trabalhar com outras partes do papel enquanto uma parte seca, não é? Então, vamos lá. Aqui, essa primeira parte, eu vou deixar o branquinho do papel mesmo e eu vou começar a adicionar a cor mais clarinha das nossas tintas, que é a aguinha suja, que eu costumo dizer, né? Deixa eu virar um pouquinho o papel, que aí você começa a adicionar e sempre arrastar para o fim, tá? Nunca volte para esse lado, porque é interessante você ver como a água, ela acompanha o seu pincel e como ela vai se dissipar ali na poça d'água, tá? Então, é sempre legal você ir empurrando ela a seu favor, tá bom? Aí, eu já vou chegar com o tom 2 aqui, também pego um pouquinho da poça e olha como ela se mistura, tá vendo? Então, por isso que você tem que tomar um cuidado e ver mesmo, esses exercícios são para você testar a sua precisão, testar os seus pincéis, ver como eles funcionam durante o trabalho. Olha que legal, aqui a gente já tem e ele vai se abrindo. Você coloca um pouquinho de tinta, ela vai se estabilizando ali nessa poça d'água, tá? Aí, eu já posso vir com um tom mais escuro das nossas cores aqui e já ir adicionando e arrastando para o lado. É sempre legal no tom mais escuro, eu costumo brincar, que é você dar aqui, ó, uma chuchadinha no papel, né? Que é onde você deposita mais tinta, ainda mais esse que é o tom mais escuro, você vai depositando essa pocinha aqui de tinta mais forte e ela vai se espalhando normalmente, tá? Ó, sempre usando a pontinha do seu pincel, que ela vai te ajudar sempre a ter mais precisão. Mas pra você ver, parece um exercício bobinho, mas mesmo assim, às vezes a gente passa um pouquinho da linha. Então, é muito legal você fazer isso com calma, sem pressa, né? Sem
ter aquele anseio pelo final, para ver o resultado final, porque a aquarela justamente é um processo. Então fique bem tranquila, não se desespere para ver o final, porque é sempre interessante você ver como ela seca, como ela se comporta, porque é paciência. Aquarela definitivamente é paciência. E aí, já com a barra toda cheia da água, você vai adicionando algumas corzinhas, o tom médio, né? Pra ele ir se juntando aqui. Bom, eu vou fazer um segundo degradê agora. É sempre legal você fazer de 2 em 2, porque sempre um vai ter um resultado melhor, diferente do outro. Primeiro você deixa aqui o branco do papel, depois você vem com o primeiro tomzinho. Ele vai dar uma diferença aqui, ó, tô vendo, nesse aqui já tô vendo que tá secando. Aqui tá dando uma boa diferença. O que eu vou fazer pra tirar essa diferença? Vou pegar a água normal mesmo, limpa, e vou adicionar um pouquinho aqui, ó, pra gente ter essa passagem aqui, tá vendo? Porque senão fica muito duro, né? Fica uma cor muito dura, então é legal que a aquarela seja fluida. Dá pra você fazer vários acabamentos com a aquarela, mas além do fluido, né, da fluidez que ela oferece, você também pode fazer tons mais duros, né, com acabamentos mais duros, mas o interessante, que eu acho até mais bonito da aquarela, é justamente essa fluidez que ela proporciona, né? E aqui já o tom mais escuro. Ó, aqui tá vendo que tá mais forte e aqui mais claro. Aqui eu vou pegar um pouquinho a cor do meio, né, nosso tom médio, e vou dar uma empurradinha na tinta mais escura. É sempre assim, arrastando com calma, adicionando um pouquinho mais, aguardando, né, a tinta dar uma secada, pra você ver como que ela vai ficar no papel, tá bom? Esse, então, é o nosso exercício de degradê. Enquanto vai secando o nosso degradê e os nossos quadradinhos, né, de tons, eu vou fazer outro exercício que é o último aqui da nossa primeira aula, que é um exercício também de precisão, né, para você tomar cuidado com a quantidade de água que você coloca no papel, tá? Então, primeiro eu vou pegar o tom mais claro, né, que é esse aqui, bem aguadinho. E eu vou tirar bastante aqui do pincel, né, no recipiente mesmo. E olha, a priori você fala, nossa, não tá pegando, mas tá sim, gente, tá pintando. É que a aquarela, bem clarinha, ela dá essa impressão mesmo que não tá pegando, mas quando ela seca, ela fica um pouquinho mais forte. Então, você vai fazer uma barrinha aqui, né? A gente vai trabalhar com essas barrinhas para você testar justamente onde que é mais forte, a pontinha do pincel. Quando você coloca muita água no seu papel, a chance dele borrar para o lado é bem grande. Então, por isso que eu falo e friso sempre nessa tecla. Tome cuidado com a quantidade de água que você coloca, né? E tente respeitar o espaço do amiguinho, eu sempre costumo dizer. Porque, por exemplo, eu vou aqui fazer propositalmente para vocês entenderem o porquê não é muito legal você fazer aquarela sem ter o espaço. Vou mostrar o que acontece. Eu vou fazer propositalmente para vocês entenderem. Olha, eu peguei o tom médio e eu vou pegar o tom mais forte e vou chegar aqui pertinho, ó. Vamos supor que você tá pintando um lugar aqui, ó. Ele junta totalmente. Então, quando secar, você vai falar, nossa, caramba, eu não vi, foi sem querer, esbarrei sem querer. Então, isso pode ser uma coisa proposital da sua arte, ou se você não fizer proposital, é isso que vai acontecer. Eu vou esperar secar um pouquinho para vocês verem como que fica no final das contas, né? Mas esse exercício é justamente para isso, para você dosar a quantidade de água que você coloca no pincel e respeitar o espaço da outra barrinha do lado, para você justamente não criar essa fusão entre tintas.
Eu tô fazendo também a mão livre, eu não desenhei nenhuma barrinha, tá? Tô fazendo aqui de olho mesmo, pra ir treinando já, pra você ir saindo fora ali da caixa e vendo a aquarela com outra forma, tá? Pode ir fazendo com calma, sem pressa de ver o resultado. Para vocês terem ideia, ainda tá secando o nosso degradê, os nossos quadradinhos, então é uma arte onde você tem que ter calma, paciência. E como eu disse, você pode ir adicionando camadas. Assim que seca uma cor, você pode acrescentar ali a mesma cor, que ela vai ficar mais vibrante, mais uniformizada, caso ela tenha dado uma manchada, tá? Então aqui, por exemplo, no papel, ó, eu fiz um degradê e este aqui eu coloquei bastante tinta, tá vendo? Essa poça ainda tá secando, né? Ela vai secar, provavelmente vai ficar manchado esse primeiro degradê. O segundo já não, ele já tá mais fluido. Então é interessante até aqui no nosso exercício a gente ver esse tipo de forma mesmo que a aquarela fica no pincel. Olha, até nos nossos quadradinhos aqui, você vê, eu tentei tomar total precisão, mas mesmo assim, às vezes o papel puxa um pouquinho de água. Então, é interessante a gente ver o que a aquarela faz no papel durante a secagem. Então, só pra gente finalizar essa primeira aula, depois da gente ter aprendido os tons que a nossa tinta vai, o degradê, a precisão, a gente vai fazer esse último exercício que não é uma composição. Você pode pegar formas geométricas bem básicas, como eu fiz aqui, alguns triângulos, retângulos, círculos, né? Até uma lua, uma coisa mais figurativa, para você justamente testar a sua precisão do seu pincel. Você pode fazer tanto com seus pincéis maiores, ou pode usar os menores também, para você já ir se acostumando com as suas tintas, né? Os seus pincéis. Vou mostrar para você com um pincel pequeno que eu tenho aqui, ó, que é este aqui, pequenininho, olha. Bem fininho, é bem legal também ter esses pincéisinhos, a gente acha em toda a papelaria, para você justamente ir testando, vendo como ele se comporta com a sua tinta. E aí você vai variando aqui os tons. Esse exercício é legal para você ver outras formas, né? Como a tinta fica em outras formas. E você justamente não precisa tentar criar um degradê, mas só de você usar os tons, testar a sua precisão, já é bem interessante, tá? Aí você pode ir mexendo no papel também. Alguns cursos, alguns professores não gostam que você vire o papel, que você trabalhe com ele de forma solta. Tem professores que preferem que você... Prefiram? Ixi, ó o português. Tem professores que preferem que você deixe o papel fixo. Eu já acho que você pode mexer no seu papel tranquilamente, sem nenhum problema, porque a tinta aguada é uma tinta que ela vai mudando conforme você vai arrastando, então acho que não tem nenhum problema. E aí aqui você vai brincando com os tons, você pega o seu mais clarinho, o seu mais escuro e vai colorindo essas formas geométricas mais básicas para você ter outra percepção da aquarela. E aí uma coisa interessante para eu falar para vocês. Como aqui no primeiro exercício nosso eu coloquei pouquinho grafite, aqui eu já forcei um pouquinho o grafite, né, no papel. E o que é interessante para falar para vocês, o grafite, se eu passar a aquarela por cima do grafite, não consigo apagar mais o grafite, entende? Então, se não for proposital, é legal você passar uma borrachinha em cima do grafite sim, tá? Pra você dar uma apagada nele e ele não interferir no seu desenho. Mas se por acaso for intencional, também você pode deixar. Aqui eu tô deixando intencional mesmo, pra gente conseguir ver bem a diferença, né? Das formas geométricas. E sempre usando a lateral do pincel, a pontinha também, que ela vai te ajudar muito.
Então, é isso basicamente. Você vai pintando com um tom mais escuro, tom mais claro, as suas formas geométricas aqui no papel. Com esse exercício também, você vai reparar como a tinta seca nessas formas, né, variadas, e como é importante você sempre cuidar mesmo da sua pocinha para tentar deixar ela mais homogênea possível, né, sem muitas manchas. Então é legal você colocar um pontinho d'água no centro e ir puxando para as extremidades. Assim você tem mais controle da técnica, né? Eu sempre coloco no centro e depois vou puxando para as extremidades. Vamos supor que aqui nesse pontinho, tá vendo? Tem bastante água. Eu posso tirar um pouquinho da água com o pincel mesmo. Eu venho aqui, encosto o pincel e seco um pouco no meu tecido aqui do lado. Isso faz com que a gente tenha maior controle da pocinha d'água, né? Com o tempo você vai adquirindo, né, esses macetes assim, né? Mas eu posso já adiantar que esse truquinho a gente usa muito na aquarela. Tá vendo? Já deu uma nova cara pro círculo. Agora esse último aqui, tá vendo? É um desenho um pouquinho maior. Ele é bem diferente. Fiz justamente pra gente testar a nossa precisão, nosso controle. Sem pressa, bem devagarzinho. Você vai conseguindo empurrar a sua pocinha d'água para preencher toda a sua forma. Bom, então a gente encerrou a primeira aula, né, que é de tom e precisão. Vocês conseguiram ver bem que a gente consegue pegar uma tinta e desmembrar ela em vários tons, mais clarinho até o mais escuro. Toda essa precisão é muito necessária na aquarela, principalmente, depende muito do que você vai pintar, sabe? Mas assim você já tem uma intimidade com a técnica e a gente já pode prosseguir para a seguinte aula, que vai ser sobre composições, tá bom? Nessa aula aqui, eu vou começar a introduzir as composições que você pode montar, né? Umas coisas bem simples mesmo, para você começar a ver como colocar esses tons no seu desenho. Então, o primeiro exercício, ele é super simples. Eu vou mostrar que tem um pronto já, mas eu vou fazer com vocês como vocês podem montar. Tem uma tulipinha, né, que eu fiz aqui.
Olha, uma tulipinha bem pequenininha, delicadinha, que a gente tem várias pétalas, tem o caule, tem as folhas. Então, nesse desenho aqui, a gente consegue colocar vários tons em cada pétala, em cada folha, no caule. Então, é bem legal para você começar a estudar e ver como isso se comporta numa composição. Então, você pode usar qualquer outro desenho simples. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz essa tulipinha aqui do nosso curso, tá? Basicamente, só para facilitar você na hora do desenho, são gotas, né? Que eu costumo dizer aqui para desenhar. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente vai começar pela gota central, para você poder fazer o seu desenho. Então, você faz uma gota aqui, ó, central. Não precisa ficar super perfeito também, tá, gente? Lembrando que aqui é um estudo da cor, né, das composições. Então, aqui é só um rascunho mesmo básico. Essa aqui é a gota central. Aí, a gente vai fazer duas gotas um pouco mais para baixo. Uma coisinha bem com a mãozinha leve, sabe? Sem muito segredo. A gente vai fazer aqui, ó, 2 biquinhos aqui, pra formar a tulipinha, né? E mais aqui pra dar um acabamento, né? Na florzinha. Aí. Tá vendo? É uma coisa bem simples, assim, nada demais. Aí aqui o caule fininho, né? Sem muito segredo. E 2 folhinhas pra complementar o nosso desenho. Essa aqui é uma composição bem basiquinha, tá vendo? Pra você justamente treinando sua precisão, os tons e tal. Aqui, como eu fiz com esse grafite um pouco mais forte, eu vou passar uma borrachinha, tá? Lembrando que a borracha, você sempre tem que passar ela super levinha no papel, tá? Se você apertar muita borracha no seu papel, ela pode arrancar alguns pedaços do papel, né? Deixa o papel meio feio, assim. Então, é legal que você passe bem de leve assim, ó, pra ela não estragar a sua superfície, tá bom? Aí ela fica bem clarinha pra gente começar o nosso desenho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é bem simples. Deixa eu mostrar aqui. Então, vamos lá. Pra você ter noção de como começa o desenho, você sempre tem que pintar uma porção, depois pular essa parte seca e pintar outra porção, porque é que nem nos nossos primeiros exercícios. Se você juntar uma poça do lado da outra, às vezes os tons são diferentes, elas podem se fundir. Então, isso não é muito interessante agora no nosso desenho. Então, vamos lá. Ó, eu vou começar por essa pétala aqui, com esse tomzinho médio. Aí eu uso a pontinha pra ajudar a definir o desenho, vou empurrando essa poça. Daí eu quero tirar um pouquinho a quantidade de tinta, eu encosto aqui meu pincel. E lembrando, tá, gente, que a gente sempre tem que começar a aquarela com os tons mais claros. Sempre a gente tem que escurecer a aquarela. Não dá pra você começar do escuro pro claro, porque quando você joga a tinta, ela já fica. Não é como uma acrílica, como uma tinta a óleo, que você consegue ir adicionando escuro em cima do claro, claro em cima do escuro. Não. Aqui é legal você sempre começar pelos tonzinhos mais claros e aí ir escurecendo. Bom, eu pintei essa pétala aqui, é legal agora eu pular para outra porção seca do meu desenho, porque se eu pintar essas próximas, essa poça pode se fundir com as outras cores e eu não quero isso. Então, vamos lá. Aqui eu tô usando o tom mais escurinho. Ó, aqui elas vão se fundir, ó, tá vendo? Aqui no pezinho. Mas não tem muito problema, que até a gente pode puxar aqui um pouquinho e usar o degradê, né? O conceito do degradê. Então, é bem interessante. Olha. E aí, aqui, quando tá secando, já posso fazer a folhinha de baixo. Vou usar um tomzinho bem clarinho que eu tenho aqui. E aí, eu espero secar. Eu já consigo fazer aqui
a porçãozinha do caule. Eu vou usar um pincelzinho menor pra gente ter uma precisão mais legal no nosso desenho, tá? Esse pincelzinho bem pequenininho. Eu vou usar aqui, ó, pra fazer o nosso caule. Como é do mesmo tom, dá pra usar. Tá vendo? Bom, eu já vou pintando as outras partes aqui, sempre tirando o excesso no seu pires ou na seu recipiente. Sempre com muita calma. E administrando as manchas, né, de tinta. Tá vendo? Olha, aqui onde elas ficaram de se fundir, tá vendo que tá uma marca? Então, eu venho aqui, esfrego um pouquinho, pra gente conseguir não manchar muito o desenho, né? Ter essa pétala com degradê bem bonito. Espera secar. É um joguinho de paciência, né? Basicamente. Vou vir com um tom mais forte agora. Tirar um pouco do excesso. Aqui embaixo. E lembrando a vocês, sempre dá pra colocar uma camada a mais. Então, espera secar. Depois, se você quer escurecer um pouquinho, coloca um pouquinho mais o seu tom mais forte. Sempre esperando secar. Aqui eu vou arrumar essa pontinha, ó. Mesmo eu desenhando, às vezes sai um pouquinho, né? Do nosso rascunho. É normal, mas a gente sempre tem que ter um controle, ó. Aqui ela já deu uma escapadinha, mas tudo bem. Sem problemas. Eu vou pular aqui pra folhinha de baixo, que em volta dela já tá bem seco, né? Ó, vou deixar uma pocinha bem generosa aqui pra ela secar com a cor forte, vai ficar bem bonita. E tomar cuidado pra não encostar nela, né? Pra não borrar, pra não mexer o papel. Sempre legal você fazendo uma superfície lisa, né, reta. Se você quiser um desenho, uma expressão assim mais derretida, vamos dizer, você pode pintar com papel em pé. Ele vai escorrer a tinta. Mas para você deixá-la bem certinha, assim, em blocos de cores, é interessante você botar ela assim, sabe? Deitada na mesa. Aqui no meio eu vou usar uma corzinha bem clarinha também. E aí, a aquarela é assim, quando você começa a fazer uma composição, é legal que você já tenha meio que esquematizado no desenho aonde você quer que seja claro e aonde você quer que seja escuro. Por quê? Isso vai te auxiliar na hora de você escolher as cores mesmo e ver aonde você vai ter que pintar, sabe? Conforme a gente vai desenhando, vai pintando, a gente, eu quero escuro aqui, eu acho que desse lado aqui eu vou querer mais claro. A gente tem essas mudanças durante um processo de desenho, mas é legal a gente sempre começar do claro, né, como eu disse, e sempre respeitando mesmo, né, os espaços, pra gente não começar do escuro e, não gostei do escuro. Então, é legal sempre você já saber aonde você vai colocar o claro, aonde você vai pintar e depois ir escurecendo. Eu acho que eu vou adicionar mais cor aqui, eu acho que eu vou mudar essa pétala, vou mudar essa folha. Então, por isso que é interessante você sempre começar do clarinho e vendo como que o seu desenho vai se estabelecendo no papel, né? Eu sempre costumo dizer que o desenho também, a composição é um processo, então você vai sentindo o desenho, vendo aonde precisa de mais volume, menos volume, mais luminosidade, aonde não precisa. Então, é basicamente isso, sabe? Você vai, aos poucos, colorindo pra você não perder o seu desenho, tá bom? E aqui a gente espera secar. Então, gente, a nossa tulipa aqui já deu uma secada. Essa primeira aqui, ó, eu arrumei aqui pra vocês verem. Que a gente foi, cada pétala teve uma cor, né, o caule também. Depois eu vou colocar algumas fotos pra vocês verem melhor, né, como ela tá, seca, né.
Como eu disse, demora um pouquinho para secar, você vai vendo como a tinta vai secando, vai dando seus ajustes, né, com o pincel. É normal mesmo você ter que fazer esses ajustes dependendo de como você quer finalizar o seu desenho. Mas basicamente é isso, nesse exercício a gente já criou uma composição pequenininha, né, pra gente ir colocando nossos tons, testando a nossa precisão, tá? Claro que você pode desenhar outras coisas também, uma composição bem simples, independe do que você vai fazer, tá? Esse exercício é justamente para você ver como ficam as camadas, como você pode colocar um volume melhor no seu desenho, tá bom? Então, é isso, essa segunda aula. A próxima aula eu vou ensinar para vocês como fazer uma tinta orgânica, uma tinta com café. É super legal, então eu tô super ansiosa para vocês verem como usar essa técnica, que é um pouquinho diferente da aquarela, mas tem o mesmo princípio, tá bom? Então é isso, gente. Bom, gente, a terceira aula, então, a gente vai falar sobre a tinta orgânica com café. Essa técnica é muito legal se você não comprou uma tinta ou se você quer mudar um pouquinho o seu estilo de arte. O café é uma técnica que já é usada há muito tempo já e você consegue ter umas variações de cores na tinta muito legais, desde o amarelado até quase avermelhado, dependendo do seu café. Então é muito interessante, né? Eu costumo dizer que é uma pintura orgânica que você pode usar super como um argumento para sua arte, né? Então, eu vou explicar para vocês como faz essa receitinha, né? Mas é super simples, gente. É basicamente uma redução de café. Aqui eu tenho um potinho, ó, onde eu fiz e eu tirei um pouquinho para colocar em outro recipiente. Mas é uma redução de café, quase um caramelo de café. Você pega um copo d'água e café solúvel, coloca 2 colheres de café solúvel, daí você mistura e coloca ali numa panelinha. Espera esquentar, deixa ali quase grudando o ponto dela, né? Ela vai virar uma redução e você coloca em um potinho e espera esfriar. Esse vai ser o tom mais escuro do seu café. Assim que você tem essa redução, você consegue pegar algumas gotinhas com o conta-gotas e ir fazendo os novos tons de café. Então é muito legal para você que quer mudar um pouco, né? É um pouquinho diferente da aquarela, porque o café é mais brilhante, tem um acabamento diferenciado, né? Tem no mesmo tom de café você consegue uma coisa amarelada, um pouco mais amarronzada. Se você pegar só uma tinta aquarela marrom, ela não tem todas essas gamas de cores. Então isso que é interessante. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que a gente fez, né? Eu peguei esse desenho aqui, uma referência no Pinterest, né, de uma moça assim de lado. Então é um desenho simples, né, que eu trouxe aqui para vocês verem como fica legal numa composição. E fiz aqui 3 cores, né, o mais escuro, que é a nossa redução. Coloquei redução e água para fazer o tom médio. E aqui bem pouquinho de redução e mais água para fazer o tom mais clarinho, né. Então vamos lá, eu vou começar a pintar para vocês verem aqui. E também, lógico, é o mesmo princípio de tom e precisão, né? Quando você pinta uma porção, você pula para não juntar com outra porção, né, de água, para não ter aquela misturança toda, aquela bagunça. Então, é basicamente o mesmo princípio, só que é um material um pouquinho diverso. E, como sempre, começando do mais claro, né, gente? É igual a aquarela também. Aqui eu vou misturar um pouquinho a tinta, né, pra gente ter um controle maior. E você pode fazer essa tinta com café normal também, tá? Eu indico café solúvel, mas caso você não tenha um café solúvel, pode fazer com um cafezinho normal, deixa ele como fala, né? Derreter. Ah, esqueci. Dissolver. Deixa o café dissolver bem, né? Mas é interessante também, por exemplo, essa misturinha que eu trouxe aqui pra aula, hoje eu fiz com café normal. E olha que interessante, ela traz uma textura pra nossa pintura que fica super legal. Eu adoro, né, gente? Acho que textura também faz parte da aquarela, com certeza. E aí você vai me perguntar, Mari, beleza, gostei muito dessa técnica, mas como que eu faço pra preservar uma arte dessa? Como o café é orgânico e você, né,
Por exemplo, vamos supor que você queira enquadrar essa arte. É legal você usar um verniz, né, para manter a arte. A gente tem um verniz da Acrylex, que é em spray, que ele é super legal, ele tem um acabamento fosco, então ele ajuda a manter a sua arte de café, né? Porque a gente vê em alguns lugares na internet, ai, mas pode juntar fungo, pode juntar alguma coisa, pode. Mas então é legal você usar esse spray até nas suas pinturas de aquarela também, para preservar um pouquinho mais, tá bom? E é o mesmo princípio, você vai esperando uma porção secar, já pode pintar outra. Aqui eu tô usando o tom mais escuro. Olha, os grãos de café também estão fazendo parte aqui da nossa pintura, mas eu adoro, eu acho super legal. Ah, e é interessante também com o café, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, dos estudos que dá pra fazer com café. A gente consegue fazer os mesmos estudos que a gente fez aqui na aula, igual na primeira aula, dos quadradinhos, do degradê, também é muito legal porque o café tem um brilho e você consegue ver a textura dele, aonde ele chega, é muito legal. Essa redução de café, que é quase um caramelo de café, ele fica muito lindo mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui nessa foto, tenho certeza que vocês vão adorar, sério, fica muito lindo. E aí é isso, gente, vai pintando com calma, espera secar. E é a mesma coisa, você pode usar por camadas, espera uma camada secar, depois se você quer mais escuro, espera a próxima secar. E eu vou deixar o cabelo dela branco, eu vou usar a tonalidade do papel também para criar um tom. Como eu falei na primeira aula, o branco também é um tom, e ele ajuda muito a gente na aquarela para dar outros acabamentos, então fica bem interessante você deixar o branco, preservar o papel, dar uma outra textura, né, diferente para sua arte. E é isso, vai pintando, espera secar, pinta a próxima camada, espera secar. Vou usar o pincel menor agora, para eu conseguir fazer alguns detalhes menorzinhos, né? Essa tinta de café, essa redução, ela dura até 4 dias, gente. Eu já fiz várias vezes e a que mais durou pra mim foi 4 dias, né? Normalmente eu faço uma redução, pouquinha redução e uso tudo no mesmo dia. Mas caso sobrar, é só você guardar na geladeira e você consegue ativar ela com água. Então é bem legal que você pode fazer uma misturinha com um pouco mais de quantidade e depois guardar o que você não usar. Mas lembrando, é só 4 dias, tá, gente? O máximo. Que eu, pelo menos, consegui fazer durar a minha tinta. Bom, gente, então a gente terminou agora a nossa aula com café. Tô esperando aqui secar ainda o desenho, eu vou colocar mais algumas camadinhas e eu vou mostrar aqui a foto pra vocês do desenho pronto. Olha como fica bonito, com um brilho legal. O café, ele traz muita essa diversidade pro desenho, então eu acho super legal, assim, dá pra você dar de presente pras pessoas, até investir numa carreira aí de pintura com café, que eu acho super legal, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele ficou no final. Até os estudos de café também é bem interessante você ter com você, pra você ver certinho as cores que você quer colocar na sua composição. Então, vamos recapitular tudo que a gente viu aqui no curso. As técnicas, né, de aquarela, como eu disse, você tem que criar uma intimidade com o material. Então é legal tudo que você comprou de novo, se você já tem alguns materiais, você colocar ali nos estudos, nos quadradinhos, no degradê, né, que é interessante para você ver as cores, testar a precisão. Eu acho que nesse momento, onde você está aprendendo a mexer com aquarela, é muito legal você deixar o desenho fluido, mas é muito legal também você ter esse domínio da precisão para você justamente fazer
a arte da forma que você quiser. Seja o fundo fluido, com um desenho um pouco mais duro na frente, ou vice-versa. Você pode fazer um mundo de coisas com aquarela. Eu acho que é um material super democrático, onde você vê desenhos de arquitetura, desenhos de moda, desenhos abstratos, tem de todo jeito. Então, por isso que eu acho que a aquarela é tão interessante assim. Na nossa primeira aula a gente viu tom e precisão, então é muito legal você ver até onde a sua tinta consegue chegar e até onde você consegue administrar a sua precisão com o seu pincel, maior, menor, isso é muito legal. Então, aquarela é técnica, aquarela é prática. Então você vai treinando e com o tempo você vai adquirindo esse conhecimento, tá? A segunda aula, onde a gente começa a criar composições e ver os tons, também é muito legal porque você consegue dividir num desenho onde você quer que esteja mais escuro, onde que você quer que esteja mais claro. Como eu disse, a aquarela você só consegue escurecer, você não consegue clarear um lugar que já está escuro. Então por isso que eu sempre também bato nessa tecla, comece do mais claro até o mais escuro. Dessa forma você vai conseguir fazer um processo bem interessante na sua composição. Você começa desde aos pouquinhos até o mais escuro, vendo aonde você precisa ter mais volume, mais luminosidade. Então é bem legal que você já tenha isso já especificado antes de começar o desenho e deixar o desenho fluir conforme você vai estudando aqui, vai vendo o seu processo de desenho, tá? E a terceira aula, que foi a aula com café, também é muito legal, porque você consegue fazer muitas artes lindas. Se você jogar aí na internet, você vai ver muitos artistas, muitas obras incríveis, com tipografia, desenho, composições maiores, menores. É um mundo também a se descobrir, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que a gente já pode encerrar a aula por aqui. Aqui você aprende as técnicas, né? O básico mesmo para você começar com os seus materiais, com o seu investimento. E conforme você vai pegando prática, vendo aonde você quer usar a aquarela, você vai desbravando esse mundo. Sempre lembre, aquarela é paciência, é técnica e curta todo esse processo. Eu acho que é uma delícia você ter um momento seu para desenhar, para fazer a sua arte, coloca uma música legal e arrasa. Bom, eu acho que é isso então. Agradeço muito ao Coletivo Trovoa que me convidou para fazer esse curso aqui com vocês. Espero que vocês saiam daqui inspirados para fazer mais arte, fazer coisas lindas. E é isso, gente. Obrigada!